Vai ler, passa pra você. Certo. Peraí, vai passar. Só pra acertar ele aqui, ó, que às vezes... De Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão extraordinária sem remuneração. Antes de deixar o plenário, concedo a palavra ao autor da denúncia, vereador Roberto Vieira, pelo tempo regimental de 5 minutos. Obrigado. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome os demais vereadores, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Como tenho pouco tempo para apresentar, explicar e opinar sobre a denúncia, fiz um rascunho aqui, vou lê-lo para ser mais breve. Primeiro, não tenho a intenção mínima e interesse de condenar o prefeito a uma cassação, até mesmo por não ser um erro de grande porte, e sim registrar o erro e a falta de respeito com as leis da nossa cidade, com a Câmara Municipal e seus vereadores. Volto a dizer, não tenho a mínima intenção de caçar o nosso prefeito, e nem vou ter, porque sempre vou defender a democracia. As eleições é o maior ato democrático do nosso país. Portanto, para mim, quem tira e coloca prefeito e os demais políticos é o povo. A denúncia foi baseada em vários requerimentos votados e aprovados em plenário, encaminhados ao prefeito com um prazo estabelecido por lei de no máximo 15 dias para respondê-los. Alguns desses requerimentos chegou a mais de 30 dias sem resposta. O artigo 84, em seu inciso 9 da Lei Orgânica, determina a obrigação do prefeito em responder às informações que forem a ele encaminhadas. Isto faz que esse ato seja de improbidade administrativa e de infração político-administrativa. Portanto, não tem como os nobres vereadores não aceitar a denúncia. Estariam indo contra a maior lei do município, lei a qual é feita pelos próprios vereadores. Minha opinião, sou contra a cassação, mas não aceitar a denúncia é uma afronta às nossas leis e a esta casa. Fiz tudo para não chegar a tal ponto. Pedi ao Executivo por 2 semanas nas reuniões aqui na Câmara, mas não fui atendido. Após isto, procurei o jurídico da casa para fazer alguma coisa. Foi dada a mim a opção da denúncia, a qual foi feita. Espero que todos os nobres vereadores sejam coerentes e justos.
Obrigado a todos. Boa tarde e fiquem com Deus. Peço ao secretário Giovana dos Santos para que faça a leitura da denúncia número 01/2021, apresentada pelo vereador Roberto Vieira, em desfavor ao prefeito municipal Norival Francisco de Lima. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas, Roberto Gonçalves Vieira, vereador eleito nesse município e em pleno exercício de seu mandato nesta Câmara Municipal de Itaú de Minas, vem pela presente respeitosamente, com base no artigo 4º, incisos 1, 3 e 7, todos do Decreto-Lei Federal número 201, de 27 de fevereiro de 1967, cumulado com artigo 11, inciso 2 da Lei Federal número 8.429, de 2 de junho de 1992, apresentar a presente denúncia para instauração de processo de cassação do mandato do ilustre prefeito municipal Norival Francisco de Lima, brasileiro, casado, prefeito do município de Itaú de Minas, MG, RG 9874982, inscrito no CPF sobre o número 172-180-046-87, com endereço profissional à prefeitura desta cidade de Itaú de Minas, localizada à Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, número 340, Centro, Itaú de Minas, CEP 3797500, o qual igualmente encontra-se em regular exercício do seu mandato pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir delineados. Dos fatos, consoante informações presentes no site da Ilustre Câmara Municipal de Itaú de Minas, devidamente corroboradas por documentos físicos demonstrativos de todo o abaixo discorrido em 3 de fevereiro de 2021, o nobre vereador Roberto Gonçalves Vieira, ora o denunciante, protocolou nessa casa o requerimento de número 16 de 2021, com fins a obter junto ao Executivo informações sobre gastos com combustíveis, conforme texto do site, notadamente para se saber sobre valores de combustíveis pagos pelo Executivo à empresa que faz fornecimento de combustíveis, mais detalhamentos outros acerca do processo de licitação dessa mesma empresa, além, por fim, de valores gastos com estes combustíveis mês a mês nos meses outubro, novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Termos últimos estampados, por sua vez, no mencionado requerimento número 16 de 2021. Isso posto, dito requerimento, devidamente protocolado sobre o número 70 de 2021, com data de entrega a 5 de fevereiro de 2021, foi posto à votação no dia 9 de fevereiro de 2021 e, após análise e deferimento, foi encaminhado ao nobre chefe do Executivo local, aqui o denunciado, no dia 10 de fevereiro de 2021, resultando assim no início de contagem do prazo para 15 dias para a resposta, conforme o artigo 84, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal abaixo analisado, o qual se escoaria assim em 25 de fevereiro de 2021. Não obstante isso, não houve aporte da resposta ao pedido de informações dentro do prazo legal disciplinador, configurando assim descabida a ausência de cumprimento de ato de ofício incumbido ao denunciado na condição de prefeito municipal de Itaú de Minas, Minas Gerais, conforme aqui exposto. Mas não só, se não bastasse, o mesmo site eletrônico desta casa informa ainda sobre a existência de vários outros requerimentos encaminhados ao denunciado que, inadvertidamente, encontram-se igualmente sem sua obrigatória resposta e com o idêntico transcurso do prazo legal da regência, demonstrando-se repetido comportamento antijurídico pacificador do pedido de cassação de mandato ao final exposto.
Com efeito, encontram-se sem resposta os seguintes requerimentos encaminhados ao denunciado pela Câmara Municipal de Itaú de Minas. Requerimento número 19, de 2021, da lavra da nobre vereadora Maria Helena Faria Fraga, encaminhada em 10 de fevereiro de 2021 e com fim de prazo, ou seja, com fim de prazo para resposta em 25 de fevereiro de 2021. Requerimento número 18 de 2021, da lavra do nobre vereador Roberto Gonçalves Vieira, encaminhada em 10 de fevereiro e prazo final para resposta em 25 de fevereiro de 2021. Requerimento número 17 de 2021, da lavra do nobre vereador Fabiano Gomes de Lima, encaminhada em 10 de fevereiro, com prazo para resposta em 25 de fevereiro de 2021. Requerimentos 13 e 14 de 2021, ambos da lavra dos nobres vereadores Davi Oliveira de Souza e Maria Helena Faria Fraga, encaminhados em 3 de fevereiro, com fim de prazo em 18 de fevereiro de 2021. Requerimento número 10 de 2021, da lavra da nobre vereadora Juliana Matar, encaminhado em 3 de fevereiro, com fim de prazo para resposta em 18 de fevereiro de 2021. E requerimento número 9 de 2021, da lavra dos nobres vereadores Juliana Matar e Roberto Gonçalves Vieira, encaminhado em 3 de fevereiro de 2021 e com fim de prazo para resposta em 18 de fevereiro de 2021. Com base em todo o acima discorrido, vê-se claro e incontestável, então, que aqui o denunciado Norival Francisco de Lima, na condição de prefeito municipal de Itaú de Minas, por deixar de responder injustificavelmente a diversos requerimentos a ele encaminhados por ato da Câmara Municipal de Itaú de Minas, tem infringido repetidamente a legislação vigente nos termos do artigo 4º, incisos 1, 3 e 7, todos do Decreto-Lei Federal número 201, de 27 de fevereiro de 1967, cumulado com o artigo 11, inciso 2 da Lei Federal número 8.429, de 2 de junho de 92. Importa destacar, a propósito, que o denunciado é político experiente e tendo, inclusive, ocupado o mesmo cargo de prefeito municipal de Itaú de Minas em inúmeras outras oportunidades, e, dessa forma, não pode se aquietar como se não conhecesse as normas legais apontadas, mas ainda por obscutalizar com sua omissão o livre exercício de atividade legiferante do denunciante, tal qual não permite nossa Constituição Federal de 1988. Some-se a isso ainda os precedentes de cassação de mandatos já sofridos pelo denunciado por consequência de rejeição em sua prestação de contas, tudo a exigir como se almeja o inarredável e intransponível respeito à obrigatoriedade legal do chefe do Executivo em prestar informações aos requerimentos a ele encaminhados, tal qual a população local vem pressionando o denunciante a atuar, não podendo deixar de obter respostas assim às importantes matérias atreladas nos pedidos de informação não respondidos. Outro sim, apesar da obrigatoriedade legal de veiculação de todas as informações cabíveis aos atos da administração pública pelo Executivo, vê-se ainda que nem sempre as matérias veiculadas nos sites da transparência são totalmente elucidativas acerca de todo ali publicado, havendo latente ausência de informações necessárias à compreensão das práticas adotadas no cuidado com a coisa pública envolvida no SEARA, tudo a permitir igualmente o processo e análise do disposto conforme faculta a norma pátria do direito. Importa destacar, primeiramente, que o denunciado ocupa hoje o cargo de prefeito do município de Itaú de Minas e, como tal, sujeita-se ao regime jurídico disciplinado pelo Decreto-Lei Federal número 201, de 27 de fevereiro de 1967, disciplinador de todo aqui exposto e que assevera em seu artigo 4º os atos típicos da prática de infração político-administrativa por prefeitos municipais que podem sujeitá-los, em tese, à cassação de mandato pela Câmara de Vereadores respectiva, nos seguintes termos. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato.
Impedir o funcionamento regular da Câmara. 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos e informações da Câmara quanto feitos a tempo e em forma regular. E 7. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Vê-se, então, dos comandos supraexpressos que a lei desautoriza o chefe do Executivo a agir de forma a afetar o límpido exercício do poder legislativo, tal que se mostra razoável constatar nas ausências de atendimento aos pedidos de informação da Câmara Municipal, como no caso, ou ainda praticar ato contrário à expressa disposição da lei, inciso 7. Tudo como se opera em desfavor do denunciado. Some-se a isso, inclusive, que a administração pública pátria assenta sobre o princípio da legalidade, artigo 37, no caput CF 88, não podendo os agentes públicos praticar ato de desacordo com a determinação legal a ele incidente, ou omitir-se a sua obrigatória ação, configurando-se, no caso assim, a prática em tese de ato de improbidade administrativa, em perfeita sintonia ao também disposto no artigo 11, inciso 2 da Lei Federal número 8.429, de 2 de junho de 1992, consoante passagens abaixo transcritas. Das disposições gerais, artigo 1º, os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou funcional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios de território, serão punidos na forma desta lei. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Importante acrescentar no ponto que a Lei Orgânica Municipal de Itaú de Minas, idêntica obrigação ao chefe do Executivo local, aqui o denunciado em prestar informações à Câmara Municipal, como no caso sob análise, conforme elucidativo trecho da Lei Maior do município abaixo transcritos. Das atribuições do prefeito. Artigo 84. Compete privativamente ao prefeito. Prestará à Câmara dentro de 15 dias as informações solicitadas e respostas às indicações enviadas, podendo o prazo ser prorrogado a pedido pela complexidade da matéria ou pela dificuldade de obtenção de dados solicitados. Tal comando subsiste, aponta-se como garantia à atuação fiscalizadora incumbida ao Poder Legislativo local, na linha de nova passagem da Lei Orgânica de Itaú de Minas. Artigo 7.1. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município é exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo. Considerando, então, as nefastas consequências jurídicas impostas ao Poder Legislativo local e ainda a municipalidade como um todo, percebe-se clara e cristalina a adequação do ato de omissão perpetrado pelo denunciado face às diretivas legais aí incidentes, permitindo-se destarte a recepção e tramitação do presente feito. Conclusão. Por todo o exposto, oferece-se a presente denúncia com fins de instaurar nessa Câmara Municipal de Itaú de Minas processo de cassação de mandato do prefeito municipal de Itaú de Minas, Norival Francisco de Lima, ora na condição de denunciado neste feito como fulcro no Decreto-Lei Federal 201 de 27 de fevereiro de 1967, devendo-se ser implementados procedimentos cabíveis à matéria nos termos de seu artigo 5º.
é o que se pede e requer. Itaú de Minas, em 5 de março de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Já conferido o quórum para a liberação da denúncia, conforme as regras legais contidas no decreto da Lei 201/67, está impedido de participar da liberação o vereador denunciante Roberto Vieira. Para tanto, está apto a participar da liberação o suplente empossado para essa finalidade, o vereador Alencar Victor Santana. A votação será feita por chamada nominal de cada vereador por ordem alfabética que proferirá seu voto oralmente. Coloco em única discussão a denúncia número 01/2021, a qual requer a instauração do processo para cassação do mandato do prefeito municipal Norival Lima, apresentada pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Tempo de 5 minutos para cada vereador, conforme dispositivo regimental. Pela ordem, concede? Boa noite a todos. Boa noite. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da Cláudia, demais colegas, vereadores, aos funcionários da casa e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais e que ainda vão assistir. Como é de conhecimento geral, o artigo 37 da nossa Constituição Federal determina que a administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, dentre outros princípios, mas evidenciando assim a necessidade de se observar o texto da lei quando for o caso de aferir atos administrativos, como presente neste caso, verificando-se aí a aplicação de hipotéticas sanções contra seus responsáveis. Entretanto, a literatura do direito já nos provou que, se houver apenas a aplicação da letra fria da lei a todos os episódios que exigem análise dos atos, muitas injustiças aí ocorreriam por ausência de observância de critérios e questões pontuais verificadas em cada diferente fato ocorrido no mundo ao nosso redor. Assim, atento aos critérios da justiça, o direito brasileiro consagrou o entendimento pelo qual não haverá punição se não houver prejuízo. Desta forma, é consagrado que não basta apenas observar a circunstância descrita na norma, mas tem que se verificar também a forma como no ato foi praticado, e mais, o resultado final deste ato, sob a pena de, se assim não ocorrer, o resultado em decisão injusta, não razoável e ilegal. Exatamente por essa razão, inclusive, que o Poder Judiciário brasileiro já participou que defeitos menores não prejudicam a presunção da legalidade, da legitimidade e veracidade, não havendo ser declarada a sua nulidade por eventuais falhas que não geram prejuízo. Sendo assim, atento a todo o ocorrido no presente caso, considerando que nenhum prejuízo ocorreu a partir dos fatos relatados da denúncia, razão pela qual entendo ser justo e correto, ao caso, a não aplicação de nenhuma pena ou sanção contra o prefeito municipal, sequer havendo que se não falar, inclusive, em abertura de processo de cassação de seu mandato, o que seria muito mais grave e danoso à municipalidade se comparado à mencionada ausência da lesidade de seu ato. Nesse fato, é razoável considerar que não houve prejuízo efetivo. Devolvo a palavra. Finalizada a discussão nesta ordem, pergunto: o vereador é a favor ou contra a denúncia de número 01/2021, na qual requer instauração do processo para a cassação do mandato do prefeito municipal Norival Lima?
Alencar Vitor Santana. A favor ou contra? Eu sou contra a denúncia. Cláudia Calisto, contra a denúncia. Davi Souza. Contra também, presidente. Fabiano Gomes. Contra a denúncia. Giovan dos Santos. Totalmente contra a denúncia. Juliana Mater. Contra a denúncia. Maria Helena Faria. Contra a denúncia. Continuar. Rejeitada por unanimidade, ela é arquivada automaticamente. Conforme já divulgado, comunica a realização de sessão ordinária para logo após essa sessão para a liberação do projeto Decreto Legislativo número 01, que aprova as contas do município referente ao exercício financeiro de 2016. Agradecendo a atenção de todos, nada mais havendo a tratar, e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária sem remuneração.